Os inimigos que cruzam a nossa vida, que aparecem no nosso caminho, ao longo da nossa jornada, da nossa caminhada, eles são um desafio que o Senhor utiliza para nos preparar, para nos moldar, porque quando Deus quer nos levar para um outro nível, para um outro patamar, e Ele sondando os nossos corações, Ele vê que nós não estamos ainda capacitados, que nós não estamos ainda habilitados para as bênçãos que Ele tem para as nossas vidas. Então Ele começa a permitir que determinadas pessoas, determinadas situações comecem a acontecer em nossa vida. E aí começam a surgir os levantes, as lutas, pessoas que começam a se levantar contra nós e que muitas vezes nós não conseguimos compreender, porque nós não fazemos nada para essas pessoas. Nós simplesmente ficamos indignados de ver como pessoas a quem nós não fazemos nada podem se incomodar tanto simplesmente com a nossa presença, com a nossa existência. Pessoas que passam de uma certa forma a nos perseguir das mais variadas formas, das mais variadas maneiras. E muitas vezes você começa a viver um verdadeiro deserto, um cenário muitas vezes de devastação, no qual você se sente sozinho, sozinha, abandonada, e nesses momentos, realmente, pessoas que muitas vezes nós temos como amigos, como amigas, acabam se afastando. Parece que tudo começa a dar errado na sua vida. É uma situação de diversas perdas de pessoas que se afastam, perdas materiais, perdas financeiras. É como se a sua vida ela ficasse completamente travada por um determinado período, por um determinado momento. Mas não se desespere, não coma as unhas, não pense no pior. Muito pelo contrário, se você se encontra hoje nesse cenário e você crê no Senhor, você crê na palavra dele, eu tenho uma boa notícia para você. A sua vitória, ela está prestes a chegar. Não desanime na sua caminhada, não largue a sua rede, porque Deus está usando todo este cenário, toda esta situação para construir uma grande vitória na sua vida. Quando nós lemos a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós podemos ver como Deus, Ele cuida e Ele trabalha para aqueles que são justos. O justo é aquele que passa a se entender como pecador, como dependente da graça e da misericórdia do Senhor. E ele se coloca na presença de Deus como um servo obediente. E ele aceita viver de acordo com os desígnios que o Senhor tem para a vida dele. E Deus tem propósitos, Deus tem desígnios para a sua vida, para a sua história. Seque as lágrimas dos seus olhos. Pare hoje de chorar. E se você tem reclamado, pare de murmurar. Comece a dar glória a Deus. Comece a enaltecer o nome do Senhor, porque você vai ver a grande mudança que Deus vai fazer na sua vida. Esta situação, ela não é o seu fim, ela não é para a sua derrota. Ela é um desafio no qual Deus está trabalhando na sua essência, no seu ser, na sua pessoa. E eu tenho certeza que em um determinado momento você vai se dar conta o quanto você já mudou, o quanto você já foi transformado, porque Deus está usando toda esta situação para mudar
você. Deus, ele não muda aqueles que se levantam contra nós. Ele usa o ímpio para mudar, para transformar o justo, para fazer o justo caminhar, prosperar, crescer, adquirir sabedoria e principalmente Deus está usando tudo isso para te fazer ter discernimento. Porque quando tudo vai bem, quando tudo está ótimo, quando tudo está maravilhoso, nós não conseguimos discernir as pessoas falsas, as pessoas interesseiras, daquelas que são verdadeiras. Porque a situação de conforto, a zona de conforto na qual nós nos encontramos, ela nos deixa cegos para determinadas situações. E nós vacilamos, e é aí que o inimigo encontra a brecha para entrar e para agir. Mas Deus, ele usa situações, ele usa cenários desafiadores, justamente para que a gente possa adquirir aprendizado, sabedoria e principalmente discernimento. E eu quero deixar aqui para a sua reflexão no dia de hoje uma palavra que se encontra no livro de Provérbios, no capítulo 3, versículo 33. Veja o que diz essa palavra. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos ele abençoará. Então, meu querido e minha querida, não se indigne com o que pessoas ímpias estão a fazer. Também não tenha inveja daqueles que prosperam na iniquidade, porque a prosperidade deles ela vem carregada de maldição, e em determinados momentos essa maldição irá se manifestar na vida do ímpio, porque é isso que está escrito aqui na palavra de Deus. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos ele abençoará. Muitas vezes um lar pode ser muito humilde de coisas materiais, humilde de aparência visual, mas se naquele lar tem a graça, tem a presença de Deus, esse lar sim é que é rico, é que é abundante, porque a verdadeira riqueza é a graça de Deus na nossa vida. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa e a sua família, e que tudo que você fizer, você coloque o Senhor à frente de tudo. Amém?